Oi, pessoal, tudo bem? Bom, espero que sim. Eu gostaria de dizer, antes de começar, que esse vídeo contém sinceridade, latido de cachorro no fundo e muita vontade, sabe? De falar o que eu tenho passado e trazer aquilo que Deus tem pra gente nesse tempo, né? O que Ele tem pra mim e, por consequência, com certeza, algo que vá de encontro ao coração de vocês, algo que vá de resposta, né, às interrogações de vocês, né? Enfim, vamos começar então o vídeo. Bom, gente, eu começo, né, sempre o vídeo perguntando como vocês estão bem. E nesse vídeo eu gostaria de dizer que nesse dia, nesse exato dia, para ser melhor, para explicar melhor, não exatamente nesse dia, mas alguns dias atrás, eu tenho passado por questões na minha vida que têm trazido um desconforto, que tem trazido, sabe, tem me balançado realmente. E por isso eu não estou tão bem. Mas tá tudo bem não estar bem. Que bom que temos fraqueza, né? A palavra ela vai dizer que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então por isso eu me alegro na minha fraqueza. E a gente não entende, né, esse versículo. A gente não entende o poder da nossa fraqueza. A gente não entende a potência da nossa fraqueza. Às vezes a gente esconde as nossas fraquezas, né? E eu tô decidida a partir desse vídeo não esconder mais as minhas fraquezas, né? Mas sim, nos dias que eu estou bem, falar, ó, gente, tô bem. E nos dias que eu não estiver bem, falar, gente, ó, não tô bem. E tá tudo bem eu não tá bem. Porque Deus tá trabalhando da mesma forma. Amém. Porque Deus, ele continua me amando. Amém. Né? Então, assim, a palavra lá em 2 Coríntios vai falar, né? Paulo, ele vai falar de uma fraqueza, de um espinho na carne, de algo que desconfortava ele. E ele vai pedir para Deus tirar isso dele. Deus, tira de mim a minha fraqueza. E Deus vai falar, não, não vou tirar, porque é na sua fraqueza, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, naquele momento, vai entender o poder da sua fraqueza. Paulo, naquele momento, vai entender que é quando ele está fraco que Deus ganha força, que Deus se manifesta, que Deus se torna maior na vida dele, né? Então a gente tem esse costume de esconder a nossa fraqueza, de achar que a gente é semideus, né? De que a gente é peito de ferro, peito de aço. E não, muito longe mesmo, né? Nós somos fracos, né? Nós somos fracos, né? Se tem alguém forte na história, é o Deus que vive em nós, né? E que bom que Ele vive em nós, né? Porque aí podemos ter força. Aí podemos tirar da fraqueza força, porque Ele habita em nós. Não porque somos fortes, mas porque um Deus forte mora dentro de nós. Amém? Então, e Paulo, quando Deus veio falar para ele que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, Paulo ele vai falar, então, de boa vontade, eu vou me alegrar nas fraquezas. Você entende isso? Você entende você entende essa maturidade da gente pegar e olhar para as nossas fraquezas e para os nossos, sabe assim, para as nossas dificuldades, para as nossas fraquezas, para os nossos problemas, olhar para tudo isso e falar, nossa, que momento bom, que momento oportuno para Deus ser forte na minha vida, que momento oportuno para Deus crescer na minha vida, né? E a gente quer esconder a nossa fraqueza, a gente quer correr da fraqueza, a gente quer correr dos problemas, sendo que eles nos aproximam de Deus, né? Sendo que eles existem para que a gente se achegue a Deus. Então, amigo e amiga, se você tem problema, se você tem fraqueza, se alegre por isso, né? Porque é por meio delas que Deus se torna grande na sua vida. Já pensou se a gente fosse forte demais, suficiente demais? A gente não ia querer Deus, não. A gente ia achar, opa, quem é Deus, né? Na minha vida. E é exatamente por a gente ser tão fraco que a gente quer esse Deus, que a gente precisa, anseia por esse Deus. Né? É uma necessidade. Eu gosto de dizer que Deus é necessidade na nossa vida. Né? A palavra fala que Ele é a pedra angular, que Jesus é a pedra angular.
O que significa isso? É aquela parte da construção essencial, que se faltar essa pedra, né, esse tijolo, essa pedra, se faltar, toda a construção não vai ser a mesma, não vai ser a construção tão boa que poderia ser. Então, Deus é essencial na nossa vida, né? E é exatamente por a gente precisar dele, por a gente ser fraco, né, que nós temos ele na nossa vida. Enfim, essa foi só uma introdução. Pode ter sido toda a nossa conversa do vídeo, mas não, eu tenho mais o que dizer. Então, como eu disse, não tem sido dias fáceis para mim. Deus, ele tem trazido coisas ao meu coração que tem me tirado da zona de conforto, tem mexido aqui dentro, sabe? Enfim, muitas coisas. E no meio disso tudo, a gente quer uma resposta rápida, no meio dos nossos problemas, no meio das nossas questões, a gente quer uma resposta rápida, a gente quer uma solução rápida, a gente quer a geração fast food, né? Quer tudo para ontem. E com Deus não é assim, né? Com Deus ele tem a vontade dele, no tempo dele, da forma dele. E é algo que a gente precisa entender também. E para falar sobre isso, gente, eu gostaria de ler Marcos, do 35 ao 41, que diz, no 35, vai falar que Jesus acalma uma tempestade. No 35 diz, naquele dia, sendo já tarde, Jesus lhes disse, passemos para outra margem. E eles, os discípulos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam, né? Outros barcos seguiam o barco onde estava Jesus e os seus discípulos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o barco já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, debaixo, lá na parte mais profunda do barco, dormindo, sobre o travesseiro. E os discípulos o despertaram e lhe disseram, Mestre, você não se importa que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece, fique quieto. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus disse aos discípulos, por que vocês são tímidos? Como é que vocês não têm fé? E os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, por que eu li toda a passagem? Porque eu gostaria de falar sobre cada parte, assim. Primeira coisa, Jesus e os discípulos estavam ali em uma fase, num momento da vida deles. E Jesus vai fazer um convite, né? Ou melhor, Jesus vai dar uma ordem e ele vai falar, passemos para outra margem, ou seja, passemos para outra fase, vamos avançar, vamos dar o próximo passo. E o que me chama a atenção é que em toda essa incerteza, porque os discípulos não sabiam para onde iam, Jesus só deu uma ordem. Mas o que chama a atenção é que Jesus vai falar, passemos para outra margem. Ou seja, ele estava falando, vamos para outra fase da nossa vida. Vamos dar o próximo passo. E aí na nossa vida as coisas vão acontecendo e a gente acha que a gente está sozinho. Só que não. Jesus ele vai falar para os seus discípulos, passemos para outra margem. Ou seja, vamos, eu estou com vocês. Vocês não vão sozinhos não. Né? Vamos dar o próximo passo. Vamos para a próxima fase. Então para que medo, gente? Para que insegurança? Né? Para que incerteza? Talvez você não saiba o que vai acontecer, mas você tenha certeza de quem é com você. Isso te basta. Isso te basta. Deus é o suficiente. Não o que ele faz, não o que ele fala somente, mas ele é suficiente, né? Outra coisa que me chama a atenção é que a tempestade vai acontecer ali e Jesus está dormindo. E eu creio que antes dos discípulos, a palavra não diz isso, mas eu creio que antes dos discípulos chegarem até Jesus, eles ficaram conversando entre eles. Aí agora, talvez Pedro chegou para Tiago e falou, ai Tiago, me ajuda. Tiago, pelo amor de Deus, pega esse balde que tá aqui dentro do barco, vai jogando água para fora, por favor, me ajuda aqui, Tiago. Ou talvez João chegou para
Natanael e falou: Natanael, pelo amor de Deus, me segura no seu colo, Natanael. A água tá entrando no barco, Natanael, me ajuda, pelo amor de Deus, né? E eu acredito muito nisso, que antes dos discípulos acordarem Jesus, eles ficaram rodando ali dentro do barco, procurando quem os socorressem, procurando em humanos o socorro que estava em Jesus, que estava ali dormindo, né? Então, nos nossos problemas, nas nossas fases, a gente fica procurando o socorro em pessoas. Pessoas são essenciais, como a gente disse no último vídeo. Sim, precisamos de amigos, sim, mas por que buscar em pessoas aquilo que só Jesus vai fazer por você? Por que buscar alívio nas pessoas, sendo que o alívio que você precisa no momento só Jesus pode te dar? Então, eles ficaram certeza que ali dentro daquele barco, ficaram, né, procurando ali neles mesmos as respostas, as soluções, né? Mas aí uma hora eles caíram na real e falaram: opa, não é aqui a solução. Vamos acordar Jesus. Outra coisa que chama atenção nesse vídeo não, nessa passagem, é a questão aos cachorros latindo. Amém. Com certeza estão entendendo aí, né? Vai que eles estão ouvindo, né? Estão entendendo, estão captando a mensagem. Mas brincadeiras à parte, próxima coisa que eu queria dizer com essa passagem é que Jesus estava dormindo, certo? Então a gente entende que Jesus estava em silêncio, ok? A gente tem o costume de achar, de acreditar que o silêncio significa ausência. Ou seja, se eu ficar quieta aqui, talvez vocês achem que eu não estou mais aqui, né? Talvez, às vezes você tá aí com uma pessoa, ela tá quieta. Às vezes você fala, aí você cai na real, você fala: ué, cadê fulano? Você olha, ele tá do seu lado. Então a gente tem o costume de achar que porque a pessoa tá em silêncio, ela não tá com a gente. É a mesma coisa de eu estar aqui na minha casa, por exemplo, meu pai tá do meu lado, ele não tá falando nada. E aí eu não tô olhando pra ele. Eu acho que ele não tá mais aqui. Aí eu olho, eu caio na real, falo: opa, ele só tá em silêncio, mas ele continua aqui do meu lado. É isso que a gente precisa entender também. A gente precisa entender que o fato de Jesus estar em silêncio em muitas fases da nossa vida não significa a sua ausência. Ele nunca nos deixou só, né? Ah, Duda, mas Jesus morreu e ressuscitou, tá lá com Deus. Esqueceu da gente, pensou só nele. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. A palavra, Jesus, ele vai dizer, quando ele foi, né, assunto ao céu, quando ele voltou para estar com Deus, ele deixou o Espírito Santo, né, como nosso consolador. E ele prometeu que não nos deixaria que não ia deixar a gente órfão, né? Mas que ele voltaria para nos buscar. Então, a gente não está só. A gente só precisa entender que assim como a gente tem momentos de silêncio, Deus, ele quer estar em silêncio também. A gente precisa respeitar o silêncio de Deus, assim como ele respeita o nosso. Muitas das vezes a gente não quer falar. A gente só chega em Deus e chora. E não é por isso que ele fica nos cobrando. Mas a gente não. Deus ficou 2 minutos em silêncio numa oração que a gente faz. Nossa, Deus se apartou de mim. Gente, não, né? A gente precisa respeitar e entender, talvez buscar entender o silêncio dele, né? Então, agora outra parte, né, dessa passagem é que o que vai acordar Jesus não é o barulho da tempestade, mas o pedido dos seus discípulos. Então, muitas das vezes a gente acha que por Deus estar na nossa vida, porque sim, né, ele está presente nas nossas vidas, a gente só precisa saber de que forma, porque a forma da presença de Deus na nossa vida, ela, na verdade, está muito relacionada com a liberdade que a gente dá a ele, né? Porque Deus, ele é educado. Então, ele só vai estar mais presente, mais perto, conforme eu der liberdade, né? Ele chega a mim até o ponto de eu falar sim, né? Se eu não deixo mais ele chegar mais perto, ele respeita e tá tudo bem, né? Que amor é esse, né? Se eu fosse Deus, sei lá, ainda bem que eu não sou mesmo, que eu não ia saber fazer nada mesmo. Não ia saber como reagir, né? Como ser como ele. Enfim,
Mas outra coisa que eu entendo também com essa passagem, com essa parte, é que o que acorda Jesus, o que desperta Jesus do seu sono e do seu silêncio, não é o barulho, não é a tempestade em si, não é o problema em si, mas é o fato dos seus discípulos chegarem e pedirem, e acordarem e despertarem ele. Então, às vezes, você tá assim, poxa Deus, você não tá vendo o que tá acontecendo aqui, não? Você não tá vendo? Você não tá ouvindo o barulho aqui que tá na minha vida? Você não tá... Jesus, você não tá vendo o fogo que tá... Você não tá vendo que tá pegando fogo na minha vida? Você não tá vendo, você tá fingindo que não tá vendo, você tá fingindo que... demência. E não, a gente precisa entender que o que vai mover as mãos de Deus, o que vai mover Jesus é a nossa voz, né? É o nosso anseio por Ele. Então pare de achar que porque você está com um problema, Ele vai resolver. Ele vai te ajudar conforme o seu pedido. Porque se você não pedir, Ele vai achar que você pode resolver sozinho. Porque assim, gente, se a gente não pedir ajuda, é porque a gente não precisa, certo? É porque a gente é suficiente. Então, precisamos entender isso também. Que o que move Jesus não é o fato de um problema existir, mas o fato de pessoas pedirem, de pessoas entenderem o socorro que existe em Jesus. A palavra vai dizer que Ele é o socorro bem presente nos dias de angústia. Quem é o seu socorro bem presente nos dias de angústia? Quando você está angustiado, como eu estou no momento, nos últimos dias, por questões que eu falei que tem acontecido na minha vida, qual tem sido o socorro da Duda? Horas no Instagram? Não tem adiantado nada. Talvez seja por isso que até agora eu estou meia para baixo. Será que o socorro nos dias de angústia da Duda tem sido amigos? Nem todas as vezes eles estão disponíveis. Mas quando a gente entende que o nosso socorro bem presente, que está presente, é Jesus, a resposta vem, não no nosso tempo, não da nossa forma, mas no tempo dele e da forma dele. Amém? Então, gente, é isso. Eu sinto um alívio no meu coração de ter sido sincera, de ter sido transparente. Eu não quero, sabe assim, como eu disse no começo do vídeo, quando eu estiver mal, eu vou falar, né? Não para que vocês piorem, não. Não vamos ser pessoas que afundam outras pessoas, mas para que vocês não me vejam como uma menina sem problema, como uma menina, nossa, ela é o querubim na terra. Ela não tem problema, ela é perfeita em tudo e não, gente. Não, esse exato momento, nos últimos dias, as coisas não têm sido fáceis aqui dentro, mas tá tudo bem, né? Como diz a palavra, em tudo, né? Nós somos angustiados, mas eu vou até procurar essa palavra para não falar asneira, não falar bobeira aqui, né? Em 2 Coríntios, eu acho que é 1ª ou 2 Coríntios, deixa eu procurar para mim não falar o que eu não sei, né? Vamos ser responsáveis, né? Aqui, 2 Coríntios 4, no versículo 8, versículo 7, para encerrar essa mensagem. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, né? Tem algo bom dentro de nós, e esse algo bom é o próprio Deus, né, que vive em nós. Nós temos esse tesouro, mas em vaso de barro, nós somos esse vaso de barro, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, que bom que nós temos fraquezas, né? Porque a glória é dele, né? O poder é dele, não é sobre nós, é muito mais sobre ele. No 8 diz, em tudo somos atribulados, porém não somos angustiados, amém. Somos perplexos, porém não somos desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, para encerrar, eu não quero deixar preocupação no seu coração. O problema, você já tem o seu, né? Eu não quero despencar mais uma dose de problema nas suas costas, né? Mas dizer que a Duda tem as suas fraquezas, né? Mas eu creio que dessas fraquezas Deus tem me fortalecido, né? E eu creio que eu posso, né, ser abatida
mas a gente não vai ser destruído, né? A gente pode ser abatido, a gente pode passar por problema, mas não vamos ser destruídos, né? E não se destrua, entenda que é sua responsabilidade. Em tudo que você tem passado, se posicione como responsável, né? Não deixe os seus problemas, não faça dos seus problemas desculpa pra fazer o que não é pra ser feito, entende? Não é porque a Duda tá com um problema que eu vou chutar o balde que tanto me ajudou, ou seja, não é porque eu estou com um problema, não é porque a Duda tem os seus problemas que, Deus não existe, vou chutar o balde que tanto matou minha sede. Eu falo de Deus mesmo. Não é porque a Duda está com um problema que Deus não é mais Deus. Não é porque a Duda tá com um problema que o meu pai não é mais o meu pai. Entenda isso. Não chute o balde que tanto matou a sua sede. Amém? Entenda que Deus é o mesmo, mas Ele não quer que você seja mais o mesmo. Por isso, das coisas que você tem passado. Então, tente entender em Deus as suas fases. Seja grato, seja confiante, aquieta o seu coração. E viva o que precisa ser vivido aí. Tenha intimidade com Deus para saber o que Ele tem para você, aonde você vai chegar, enfim, e descanse o seu coração nisso tudo, amém? Deus está com você. Beijo no coração, Deus abençoe. Se você gostou, deixe o seu like. Eu sei que hoje o vídeo foi mais comprido, mas temos tempo para tantas coisas, né? Mas não temos tempo para o que mais importa, né? E ainda dizemos que queremos passar a eternidade com Ele. Eu falo isso por mim mesma. Falamos que queremos uma eternidade com Ele, mais 5 minutos não temos para Ele. E assim a gente termina o vídeo, amém? Compartilhe esse vídeo com quem você achar que precisa ouvir. Deus abençoe a sua vida. Contem comigo e desejo contar com vocês. Amém? Beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.